Olá, tudo bem? É o Ronaldo. Como eu disse, estaríamos aí dando início aos 3 vídeos que eu anunciei no vídeo anterior, aonde o tema principal é fortalecer o seu espírito na fé, fortalecer o seu espírito, a sua mente, o seu coração, com a palavra de Deus, né? Que é a Bíblia Sagrada. Essa é a nossa grande fonte de vida. É dela que tiraremos as preciosidades para nosso bem, para nosso dia a dia. E principalmente aprender, junto com ela, irmãos, sobre o caminhar para a vida eterna. Antes de mais nada, antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de dizer o seguinte: é importante a gente abordar, destacar isso antes de entrar. Veja, eu gostaria que você entendesse que todos nós, seres humanos, nós todos temos um sonho, um alvo, uma ambição, não é mesmo? Todos nós aqui na Terra temos uma ambição, um desejo, uma vontade de ser alguém na vida, de ter uma profissão, de conquistar. E isso, nessa vontade, nesse desejo que temos diariamente, faz a gente levantar de manhã e ir para a luta. Nos cria, nos dá aquela força diária. Veja, isso é mais que normal, porque Deus, Ele quer que a gente seja assim mesmo. Que nós possamos, assim, lutar e receber aquilo que lutamos, receber aquilo que trabalhamos, comer o pão daquilo que nós sacrificamos. Essa é mais que natural. Então, veja, como você tem essa ambição, a vontade de conquistar, de melhorar a sua vida financeira, melhorar a sua vida conjugal, melhorar a sua vida na família, ter assim conquistar coisas para ter uma aposentadoria, uma velhice tranquila. Você se esforça hoje, luta, e para que possa ter essa qualidade de vida, não é mesmo? Então, irmãos e amigos, nessa mesma ambição que você tem do dia a dia, é o que nós temos que cultivar dentro do nosso coração para podermos entender o que realmente Deus requer de nós. E devemos ter essa mesma vontade de querer aprender sobre o reino celestial. Veja, diferente daqui da terra, que é onde a traça e ferrugem consome, no que nós vamos aprender na palavra de Deus é para a eternidade. O que nós vamos aprender aqui não é perdido. O que nós plantarmos no reino dos céus vai nos dar o grande prêmio, que é a vida eterna. E um dos pontos principais a destacar nessa série de 3 vídeos, esse é o primeiro, aonde você fortalece o seu espírito na fé, é entender que nós temos uma grande luta no dia a dia, uma grande guerra. Pois, por quê? Porque nós todos somos pecadores. Do pecado fomos gerados. Fomos gerados num pecado. Porque através de um homem veio o pecado ao mundo, onde houve a necessidade de Jesus Cristo, Rei e Salvador, um homem perfeito, porque através de um homem perfeito veio o pecado, precisava de um homem perfeito para nos resgatar do pecado e nos comprar com seu sangue. E ele fez isso, que é Jesus Cristo. Foi a maior demonstração de amor por nós. Veja, nós não temos assim palavras, não temos assim condições de pagar aquilo que ele nos fez. E ele, pela sua graça e a sua bondade merecida, que nós não merecemos, ele nos dá essa oportunidade agora, irmãos e amigos, de podermos ter com ele uma vida eterna. Ele está nos convidando a participar do grande dia, né, onde teremos uma reunião no céu, onde será cantado um novo cântico, onde lá já se diz santo, santo, santo. Olha que maravilha! Então nós temos que cultivar dentro de nós, principalmente na nossa mente e no nosso coração, a vontade, essa ambição, essa mesma ambição que você tem no seu dia a dia, em querer também aprender e ter Jesus como alvo para poder você ter
essa grande recompensa que é a vida eterna. Se eu perguntar para qualquer um de vocês ou de nós, você gostaria de morrer? Não, ninguém gostaria de morrer. Né? Se você gostaria de ser pobre? Ninguém gostaria. Então, ninguém quer o pior. Todos nós queremos o melhor. E o melhor que se apresenta aqui na palavra de Deus, que é independente de religião, independente de bandeira, porque Jesus Cristo não pregou uma religião, ele não pregou um nome, ele pregou o caminho. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz mais, que está atrás procurando adoradores em espírito e verdade. Então, aí já começa o primeiro conhecimento, que é a gente estar voltado a nossa mente em aprender com Deus. Você estudar na sua palavra aí, você na sua casa, que tem a Bíblia, com certeza. Quem não tem a Bíblia, né? Você entender que Deus está atrás de adoradores, pessoas que têm ambição em espírito e verdade. Por isso que nós temos que nos preservar, cultivar o nosso espírito em Jesus. O nosso espírito tem que ser zelado. E uma das maneiras de nós cuidarmos do espírito é o coração. Porque do coração provém todas as intenções. Então, o coração é ele que nós temos que cuidar. Esse é o primordial. O coração que leva a nossa mente. Por isso que nós temos que mudarmos a nossa mente hoje, nesse planeta já condenado, onde Deus tem um grande propósito, que Ele vai trazer um novo céu, uma nova terra, como eu já comentei. Então, nós temos que cuidar do nosso coração em primeiro lugar. Nós temos que ter um coração coração perdoador. Nós não devemos, irmãos e amigos, desde já é importante que você saiba disso ao adentrarmos a esse estudo, que nós temos que ser perdoador, não devemos ter inveja, não devemos guardar mágoa de ninguém. Nós devemos também sempre levar a bondade. Não devemos ter, assim, mentira. Nós temos que ser autêntico e sincero com o Pai, porque Ele está nos observando. E cada vez que nós anunciamos, declaramos que amamos Ele, que queremos Ele, é somado no reino dos céus. Os seus pontos é gravado no livro santo de Deus, na sua memória, como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 16, se você pode confirmar depois, que ele está gravando no seu livro e vai fazer a separação entre o justo e o injusto, aqueles que realmente dão ouvido, dão crédito e aqueles que não dão. É importante, então, você saber essa questão. Então, venha entrar comigo aqui agora na palavra com o coração aberto, com a sua mente voltada a entender mesmo essa mensagem do Senhor Jesus Cristo, que Ele quer nos salvar. Ele é o nosso exemplo, o nosso modelo a seguir. Sabendo disso, olha o que Ele nos diz em Mateus, capítulo 10, vejamos. Mateus, capítulo 10, versículo 28 ao 32. Diz assim: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum dele cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenha medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Então veja, nós não devemos negar Jesus nenhum momento aqui na terra. Porque se nós aceitarmos Ele como o único Salvador e comprovarmos isso através das nossas atitudes, de um coração quebrantado, e depois até mesmo numa igreja você confirma, declara que aceitou Jesus através do batismo, você não nega mais Ele. Porque nós, seres humanos, valemos mais que qualquer outra coisa criada por Ele, da natureza.
Então, nós somos preciosos para Ele. Ele nos ama e deseja que sejamos salvos. Então, a nossa alma é a alma com Ele, ligado nele em espírito e verdade, com a nossa mente voltada na palavra, não apenas ler a palavra, não ter só apenas a teoria. Que adianta você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas perder a sua alma? Então nós temos que cultivar aqui agora nesse estudo uma comunhão com o nosso Pai. É esse o propósito desse estudo. Podermos assim entendermos que Ele é o nosso melhor amigo. E nessa busca com Jesus, a esse exemplo, ele fala que nós devemos, quando aceitamos ele também diz aqui em Mateus, veja, Mateus capítulo 28, o versículo 10, ele diz assim, então Jesus lhes disse aos discípulos naquela época, que nós também, quando aceitamos ele, passamos a ser seus discípulos. Não tenha medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam na Galiléia, já eles me verão. Aí, completando aqui no final, aí ele fala assim, e foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, estar com Jesus é levar o Evangelho a outras pessoas. Ao passo que você passa a conhecer essa prioridade, que é ter uma comunhão com Ele e não negar Ele aqui na terra, você passa a ter Ele do seu lado. Você vive Ele, a palavra vive em você. Ao passo que você vive ela dentro de você, você cria um fogo, o Espírito Santo vem te dar aí uma força sobrenatural. Porque a fé não é nosso dom, a fé é dom de Deus, como diz Efésios capítulo 2. Então veja, e com esse dom da fé que Deus nos dá, ao passo que aceitamos Ele, devemos anunciar a outras pessoas esse Evangelho, essa palavra maravilhosa, como aqui estou anunciando a vocês também. Por quê? Porque isso é uma obediência ao nosso Pai, ao nosso Mestre. E Ele dá uma garantia para nós não termos medo. O que vai sobrevir sobre nós, o que mudanças que vão ter em país, o que vai acontecer perseguição, ou se nós vamos passar pela grande tribulação ou não, não tenha medo. Como os nossos irmãos no primeiros séculos, que foram comidos por leões em arenas, como aconteceu com Nero, e outros como Sadraque, Mesaque e Abednego, que são três pessoas na época lá do rei de Babilônia, que não se ajoelharam diante da estátua do rei e foram lançados no fogo ardente, e não tiveram medo, e Daniel também, que foi jogado na cova dos leões. Todas essas pessoas não tiveram medo. Elas foram fiéis e verdadeiras, confiaram no Senhor. Amém? Então é assim que devemos também confiar no nosso Pai, Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o caminho, esse é o primeiro estudo que venho apresentar a vocês, meus irmãos, meus amigos. Tá? Guarde essa primeira mensagem no seu coração, que no próximo estudo estaremos entendendo, porque nessa busca em andar espírito e verdade, nós temos uma grande luta, nós individualmente, que é a luta não é contra carne e sangue, é uma luta espiritual, uma luta que nós devemos afastar os desejos da carne. Isso então fica para o próximo estudo. Obrigado pela atenção.